Bem-vindo, eu sou Natália Molina. Nós estamos relançando a editoria de viagem do Estadão. Nesse relançamento, a gente vai manter as dicas e experiências que inspiram você a viajar, mas a gente vai adicionar um pouco sobre esse mercado. Afinal, a gente está falando de um setor que movimenta 10% do PIB brasileiro aproximadamente. Então, nessa nova fase, eu vou trazer nomes relevantes do mercado para conversar e trazer para a gente um panorama, um pouco dos desafios que eles enfrentam. E essa série de entrevistas se chama Com a Palavra, o Mercado. Eu já agradeço de antemão a minha primeira convidada, Marina Figueiredo, presidente executiva da Brastoa, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. São empresas que, em 2024, faturaram aproximadamente 23 bilhões de reais, sendo desse montante 75% com as viagens internacionais. Quando você fala isso, você logo vai pensar, bom, então eles vendem mais viagens internacionais. Não necessariamente, porque o ticket médio, que é o valor que as empresas ganham, ele depende dos serviços de turismo que eles vendem. E, obviamente, se a gente está falando de exterior, está falando de moeda estrangeira. Sobre esse assunto e outros assuntos, a Marina está aqui para falar comigo, né, Marina? Muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada a você pelo convite, estou muito honrada em estar aqui nessa retomada aí do Estadão, muito feliz, né, com quem a gente já trabalhou muito, já tem uma longa parceria, e uma honra estar aqui nesse início aí do trabalho e da volta de vocês. E eu queria saber um pouquinho, assim, o nosso público tem um público que é o viajante final. Ele não entende muitas vezes a diferença entre operadora e agência de viagem. Eu queria um pouquinho que você explicasse para a gente isso. Então vamos lá, é normal porque os bastidores normalmente não chegam muitas vezes para o viajante que tem que de fato se preocupar com a experiência dele de viagem. Mas é importante ele entender como que esse movimento acontece, quem está por trás fazendo as coisas acontecer. Então, o operador de viagem, a gente costuma fazer às vezes uma analogia com produção, por exemplo, de carro, e a gente fala, a gente é o montador do carro, e aí você tem as agências que são as distribuidoras e as revendas do carro. Então, o operador é aquele que de fato monta e estrutura as experiências de viagem. É como um grande chefe de cozinha que vai lá, conhece dos elementos todos, dos ingredientes todos, sabe o que combina com o quê, sabe o que precisa funcionar, coloca técnica, coloca sua criatividade e desenvolve as experiências. Então, toda a negociação com os fornecedores, desenvolvimento de novos produtos, muitas vezes é o operador que vai lá descobrir um destino novo, trazer ele para a prateleira e traz depois tudo isso para que as agências possam alcançar o viajante aonde quer que ele esteja. Então, para a gente entender um pouquinho, vocês têm dois termômetros, digamos assim, né, de como que anda o mercado. Um é o anuário, que vocês Isso, sempre trazem com os dados do ano anterior, e outros são os boletins, né? isso. E no recente boletim já aparecem aí vários desafios desse primeiro semestre, né, que é um boletim sobre o primeiro semestre de 2025. Eu queria falar um pouquinho com você primeiro, começando pelos Estados Unidos, que é um destino muito amado pelos brasileiros, os brasileiros vão muito, especialmente Orlando, Miami e Nova York, né? Mas que ficou aí com essa dificuldade de mudanças de visto, mudança no processo e a nova taxa de US$ 250. E o boletim já mostra um pouquinho isso, né, Marina? Já traz esse termômetro, apesar de parecendo um pouco cedo para isso, né? Todas essas mudanças são muito recentes. A gente sabe que quando a gente está falando de uma viagem internacional, principalmente aí pensando em Estados Unidos, o principal produto, Orlando, com os parques, existe uma programação bem antecipada de viagem, né? Normalmente uma viagem que as pessoas se programam aí com 6, 7, até mais meses antes da viagem. Então o impacto ele tende a demorar um pouquinho mais para de fato chegar na venda, mas a gente já está sentindo. Estados Unidos é o principal destino comercializado pelos nossos operadores, Orlando a principal cidade, todos os anos, como você comentou do anuário, mas a gente tem esse primeiro lugar do ranking quase que garantido para os Estados Unidos, e a gente agora E está para Orlando, né, para Orlando, especificamente, né? exatamente, ali para a viagem dos parques, e agora esse ano existe uma grande preocupação em cima disso, porque é o que a gente fala, qualquer destino onde você coloca barreiras, né, ou um custo adicional para viajar, acaba fazendo com que isso vá impactar na venda, na decisão de viagem do viajante. Isso já começa a acontecer. A gente teve pouquíssimos cancelamentos,
né, menos aí de 5% de cancelamento, mas a gente tem quase metade dos operadores, em torno de 45%, já indicando redução e diminuição na procura e na compra de Estados Unidos, vinculada a todas essas questões de dificuldade que Nas começam a vendas aparecer agora, futuras, vendas né? futuras. E isso é complicado, especialmente porque quando você fala em Orlando, a pessoa não vai sozinha, vai uma família. Então, assim, 4 pessoas, você já gasta R$ 10.000 só de visto, né? Exatamente. Só para começar a brincadeira, né? Então, Exatamente. Aí são dois pontos na balança, né? Tem o custo, que faz um peso, como você já trouxe aqui, diferente, e tem toda a questão de dificuldade. Quanto mais o processo fica difícil, ou quanto mais insegurança tem o viajante, poxa, será que eu vou ter meu visto aprovado? Será que com o visto aprovado eu vou conseguir acessar e entrar? Será que eu não vou ser barrado no aeroporto? Então, qualquer insegurança que tem faz com que o consumidor se retraia, e aqui, principalmente falando de uma viagem, como você já trouxe, que muitas vezes é com família, com criança, a gente sabe que existe uma preocupação a mais, um cuidado a mais. Então, o viajante já teve ali uma retração na compra de Estados Unidos para esse ano. eu vi que pelo boletim 38% das operadoras já apontam que os próprios viajantes já estão pensando em outros destinos, Já certo? começam a buscar alternativa. Esse é um comportamento que a gente vem acompanhando no viajante, e acho que principalmente a pandemia fez todo mundo ter que rever e estar mais flexível, se ajustar. O viajante hoje dificilmente ele vai cancelar a decisão de viajar. A viagem hoje é uma escolha muito bem feita, consciente, está dentro, que a gente quase fala que já está quase entrando na cesta básica do brasileiro. Então, o que acontece quando uma situação dessa, como está acontecendo com os Estados Unidos e outros casos que a gente vem acompanhando, de outros destinos que acabam tendo algum tipo de barreira ou de dificuldade, o viajante vai repensar outros destinos. Para onde que eu posso ir, então, e vou deixar esse destino para um outro momento, quando eu me sentir seguro e confortável para ir. E é curioso, você falou sobre o fato da pandemia ter mexido um pouco, né? Assim, tem muitas coisas que voltaram a ser as mesmas, né? Pós-pandemia, ou seja, os destinos clássicos voltaram com tudo, inclusive estamos tendo problemas de turismo de massa em vários lugares, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uns destinos emergentes que parece que vieram e ficaram, né? Então, você tem um Japão que está enfrentando também turismo de massa, mas que ficou aí como um emergente. Maldivas, que veio com tudo durante a pandemia e parecia ser só uma moda, mas parece também que estabeleceu, né? Ou eu estou enganada? Não está ali no ranking, ela deu uma acalmada ali, mas segue sendo um destino buscado, ele só não está mais naquela, É mais né, naquele casal, né? ranking Assim, ali, casal para fazer uma exatamente. experiência diferente e Maldivas ali tal. na pandemia, eles acabaram sendo um dos primeiros destinos a abrir para receber, fizeram todo, como a gente falou aqui de Estados Unidos, de dificuldades e barreiras. Maldivas foi no caminho completamente oposto, né? Trouxe facilidades, criou formas de você ir para lá, tinha uma proposta de um isolamento, né? Uma viagem isolada que você ficava ali no seu bangalô, num lugar tranquilo, então fez com que as pessoas procurassem Maldivas ali logo no pós-pandemia, quando foi possível voltar a viajar. E um pouco no Brasil aconteceu um pouco isso com Lençóis, né? Que Lençóis já vinha num crescente, 2019, e óbvio, a gente sabe que é um destino sazonal, porque depende das lagoas, né, nos Lençóis Maranhenses estarem cheias, né? Então é muito meio do ano, né? Que é o principal, a alta temporada deles, mas era um destino que era quase um destino alternativo e que se estabeleceu como um destino até de luxo, um destino que trouxe charme, está crescendo, a Tins virou uma nova cidadezinha, né, digamos assim. Exatamente, acho que houve uma mudança de posicionamento, ele passa a ter essa percepção de uma viagem de luxo, e a Teams, que está ali do lado, que também ali divide o Parque dos Lençóis, começa a aparecer não só Barreirinhas, que sempre foi a base principal de hospedagem para quem procurava para os Lençóis, a Teams chega, e aqui acho que tem que ter esse contraponto, que a gente sabe que para o viajante é um turismo sazonal, como você falou, tem aquele período ali que a gente sabe que as lagoas estão cheias, mas é importante a gente contar que é um destino incrível em qualquer época do ano. Primeiro que você sempre vai ter alguma lagoa ali para você conseguir ter uma experiência bacana. O que acontece é que no período ali entre junho e agosto, por conta das chuvas, você tem uma quantidade de lagoas muito maior. Mas fora isso, o lugar é lindo, a natureza é exuberante, as experiências que são ofertadas. Então, também é uma mudança que a gente tem percebido no viajante, eu acho que também é uma responsabilidade nossa, e a gente tem tentado buscar muito isso,
que é do viajante procurar sair um pouco daquele período óbvio, onde todo mundo vai para o destino. Já tem um incômodo, não só pela experiência que a gente sabe, que no final não é a mesma você ir para um destino que está super lotado, tem a questão de custos, normalmente alta temporada, seja qual for o destino, tem custos mais elevados, e ao mesmo tempo tem hoje já uma preocupação também ambiental e social, e um cuidado aí da gente tentar evitar o overtourismo, então procurar sair desses períodos de alta demanda e buscar esses destinos fora do que seria ali o período mais tradicional, é um movimento que começa a acontecer. As próprias operadoras estão fazendo esse movimento? Porque, assim, tem um lado também de você equilibrar as contas, né? Assim, se você vende aquilo que todo mundo já quer, é mais fácil e você traz um equilíbrio financeiro. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado que também pode ser que o viajante não tenha uma experiência tão legal e isso impacte, né, numa nova viagem, Talvez uma viagem futura. o mais fácil ele também é relativo, né? Porque na verdade o que acontece é que as pessoas já estão vindo comprar, mas é um período que a disponibilidade está mais complicada, que os custos estão mais altos, que a relação é mais difícil, é tudo mais difícil quando você tem uma alta demanda. Então, sim, os operadores têm buscado diversificar cada vez mais, a gente vem percebendo isso quando a gente olha para a lista de novos destinos que vem surgindo, por mais que a gente saiba que os destinos mais vendidos acabam ali ficando, né, aquele top 5 acaba ficando meio que um pouco nos mesmos que a gente está acostumado, mas a gente começa a ver uma série de outros destinos que começam a aparecer, e os operadores têm esse trabalho constante, essa busca de procurar períodos novos, procurar destinos novos, buscar experiências novas, ou seja, sempre trazer novidade, diversidade, diversificar a oferta e tentar atender o perfil mais variado dos viajantes. Quais destinos novos você poderia citar para a gente, emergentes, tanto no exterior quanto no Brasil? Então, no Brasil, a gente tem alguns destinos que vão aparecendo com mais frequência. A gente tem Bonito, que tem aparecido muito, né? A gente fala em destino emergente, mas ele já está quase consolidado, porque ele está em todas as listas. Acontece que não é um destino de massa, de alto volume, até pela malha aérea, pelas limitações que ele tem, né? De voos que chegam e de quantidade de leitos, mas é um destino que está sempre ali, então Bonito é um destino que vem aparecendo, esses destinos de natureza começaram a crescer muito. A gente tem os destinos da Amazônia, que vão trocando muito. No final no ano passado, no nosso cenário que a gente lançou, Belém apareceu como um destino emergente, agora no nosso boletim apareceu a Amazônia, então quem sabe é até muito puxado, talvez pela questão da COP30, a gente sabe que está aí, né, na vitrine um pouco da Amazônia, então a gente percebe os destinos da Amazônia já aparecendo há alguns anos aí se destacando. Esse boletim, por exemplo, trouxe alguns destinos novos, apareceu até Brasília entre os destinos emergentes para esse primeiro semestre do ano. A gente tem Fernando de Noronha, a gente tem algumas praias que fogem um pouquinho ali das capitais do litoral do Nordeste, que também começam a aparecer. Então tem muito lugar. O Brasil é incrível, é enorme, né? Tem muito destino incrível para a gente ainda descobrir. E você é especialista, né? Porque além de ser presidente da Brastoa, é dona da Pomptour, que é uma operadora que tem muito forte o turismo brasileiro, É uma né? operadora que nasce do turismo nacional, turismo rodoviário, né? Então, 25 anos que eu atuo, né? A Pomptour tem mais de 45 anos já de atuação no mercado, completo esse ano. Então, eu durante muitos anos fiquei aí dentro, vivendo e conhecendo e me aprofundando muito no turismo nacional, qual eu sou apaixonada pelo nosso Brasil, né? Agora, vamos falar um pouquinho de América do Sul. A América do Sul teve aquele boom de Argentina, todo mundo ia para a Argentina, porque a Argentina estava barata, porque a Argentina, pós-pandemia, vamos para Bariloche, virou de novo Brasiloche. Aí mudou o governo, a Argentina ficou cara, todo mundo foi para o Chile, que nunca foi um país muito barato também, mas ele estava com muita disponibilidade, né, de malha aérea, muita malha nova vindo para o Brasil. Como é que ficou isso, em termos de lotação, essa dinâmica Argentina-Chile dos brasileiros? Acho que a preocupação maior fica em cima da temporada de esqui, a temporada de inverno, né? Vale contar que a Argentina continua sendo aí um dos queridinhos dos brasileiros, é um destino que sempre aparece aqui no nosso ranking de vendas. Às vezes é isso, quando o câmbio não está tão favorável, ele desce um pouquinho no ranking, quando está
muito barato para o brasileiro ir, ele está mais lá para cima, mas é um destino onde os brasileiros vão muito, tem uma facilidade, ele é quase um destino nacional, né, a gente está falando de um destino que é com 3 horas de voo, com facilidades para você acessar, não tem dificuldade de documentação. Então o brasileiro consome muito a Argentina, principalmente Buenos Aires e Bariloche durante a temporada de inverno, que já há alguns anos a gente sabe que por conta dessa alta demanda de brasileiros lá, a experiência nem sempre é a melhor possível por conta de filas e de alto custo. O ano passado a gente viu isso acontecer um pouquinho com Santiago, né, a gente conseguiu acompanhar inclusive aí muitos memes em redes sociais e tudo mais, né, Santiago lotada de brasileiros, só ouvia português, então teve algumas reclamações de fila, a gente tentou também aqui nesse boletim, nesse levantamento que a gente fez no meio do ano, sentir um pouquinho o pulso disso. Houve alguns incômodos, houve relatos aqui dos viajantes, talvez a experiência não tenha sido a melhor, mas pouco impacto prático na venda. As pessoas ainda continuam comprando, continuam indo para as temporadas de esqui. Por outro lado, os operadores estão tentando cada vez mais diversificar essa oferta. Como a gente falou lá atrás, o operador sempre buscando trazer novos produtos, a gente também tem mais pessoas viajando cada vez mais. Então a gente teve alguns destinos surgindo aí, Patagônia Argentina, por exemplo, com Esquel, com Chubut, com algumas regiões que nem estão aí no radar dos brasileiros, não conhecem, começaram a aparecer aqui outras possibilidades para quem procura uma experiência de neve, de esqui, mas com um pouquinho menos de turistas, um pouquinho mais tranquila, aqueles destinos pouco conhecidos que você ainda vai ter um pouco mais de tranquilidade. Um outro desafio que apareceu nesse boletim foi o aumento do IOF, né? Foi. E esse foi um impacto forte, pelo que eu vi, né? Assim, até 32% das operadoras falaram que tiveram vendas canceladas por conta disso, e 23% falaram que as pessoas ou diminuíram a quantidade ou mudaram o tipo de viagem que iam fazer, ou seja, foi um impacto grande, né? Foi um impacto grande e é o que a gente sempre tem colocado, né? É muito importante um alinhamento das políticas públicas com o mercado e com entender o que vai afetar qualquer mudança que tem, né? O mercado do turismo é um mercado muito sensível, já por natureza, é isso, a gente vende e lida com moeda estrangeira, então a gente naturalmente já tem que estar sempre dançando ali para entender se o câmbio está favorável, economia fraca, economia forte, questões aí geopolíticas, relacionamentos internacionais, é guerra, é conflito, uma série de coisas. E aí a gente tem a nossa política interna aqui, que eventualmente acaba fazendo aí mudanças de lei e que geram impactos grandes no mercado, principalmente como o caso do IOF, que foi completamente inesperado e para começar de imediato, ou seja, não tem um aviso prévio para o mercado de vamos ter um aumento, então a partir de tal data vai ter um imposto aqui, hoje começa, amanhã está custando mais caro, e aí uma série de viagens que já estavam vendidas, que não tinham previsto, né, o novo valor de IOF, e essas empresas tendo que pagar, então houve grandes prejuízos para as empresas, houve um aumento significativo das viagens internacionais, e mais do que isso, uma preocupação da competitividade do turismo brasileiro, né? E a gente vai aí tentando se ajustar, conseguimos ter ali um pouco de recuo, depois vai e volta. Acho que essa insegurança legislativa, essa insegurança econômica que muitas vezes a gente tem com essas mudanças de lei é o que mais nos preocupa. E impacta bastante no resultado, né? Porque, Sim, como eu comecei falando, 75% do resultado de vocês vem de internacional, né? Então, exatamente, do faturamento, sim. A gente tem um volume de embarques maior para o Brasil, a gente tem mais brasileiros viajando no Brasil do que para fora, mas quando a gente fala em faturamento economicamente, o internacional tem um peso muito grande, você mesmo já trouxe isso, nós estamos falando da média de custo de uma viagem, então automaticamente uma viagem internacional é mais cara, tem um ticket médio maior, normalmente tem uma duração um pouquinho maior, são viagens mais longas, principalmente quando a gente pensa em Estados Unidos, em Europa, são viagens aí acima de uma semana, com média de 10 dias. Então tem um impacto muito grande. Qualquer mudança, que por menor que ela pareça, num primeiro momento, para quem não conhece do mercado, para dentro tem impactos enormes. eu queria falar com você sobre a sustentabilidade, porque a Brastor tem um prêmio muito renomado, que há anos vocês
premiam o mercado, né, iniciativas, e eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, vocês inventaram uma categoria nova, né, de comunidades locais esse ano, e aí Belém com a COP tem muita coisa de Pará aparecendo aí nesse prêmio, né? E também essa diversidade de empresas premiadas, né? Que assim, você tem desde empresas clássicas até o turismo de base comunitária. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência sobre isso. Vamos lá, essa aqui é uma conversa que a gente não só gosta de fazer, mas como é muito necessário e urgente nos dias de hoje, né? A Brastua já há muito tempo puxa essa pauta da sustentabilidade, já é algo aí que há mais de 20 anos a gente se debruça em cima dessa temática e traz isso de diversas formas. Então, lá atrás a gente iniciou, na época, com uma diretoria socioambiental dentro do Conselho da Brastoa, a gente trabalhou com um programa aqui para tentar trazer informação, conscientização para os nossos operadores, e entre a série de programas e atividades que a gente veio desenvolvendo em cima dessa questão da sustentabilidade, uma delas é o prêmio, que a gente tem muito carinho, muito orgulho, é um prêmio que está na 13ª edição, então foi criado em 2012, e assim, apesar de ser prêmio Brastoa de sustentabilidade, é um prêmio para o mercado, a gente entendeu que a gente precisava identificar e reconhecer o que já tinha de iniciativas sustentáveis acontecendo. Por mais que a gente esteja muito longe de onde a gente precisa estar, né, tem muito caminho ainda que a gente tem que percorrer, tem que correr atrás, mas também tem muita coisa boa sendo feita, mas que a gente não conhecia. Então, a gente pensou nessa premiação para poder identificar, reconhecer, incentivar e, mais do que isso, trazer boas práticas até para que elas pudessem ser multiplicadas. Foi o primeiro prêmio a ser reconhecido na época pela Organização Mundial do Turismo como uma premiação do gênero. Esse ano a gente traz 2 novidades. Ao longo dos 13 anos a gente sempre procura entender o que está mudando, o que a gente precisa renovar para responder às necessidades atuais. E esse ano a gente tem 2 novidades. Uma é uma categoria nova, que você mencionou, que é de comunidades locais. É um turismo que vem crescendo, tem sido apontada, inclusive em alguns estudos que a gente também faz aqui, o Olhar Brastoa e outros, como uma grande tendência, esse turismo de base comunitária, turismo de uma imersão cultural e trazer essas comunidades como protagonistas. Então, a gente criou essa Então, para nova quem não categoria. entende, o turismo de base comunitária daria para a gente explicar que a pessoa fica na comunidade, seja ribeirinha, indígena, quilombola, ela fica um período lá e é uma imersão de verdade, né? Ela vive ali. Exatamente, uma experiência. Tem opção algumas vezes de hospedagem, mas às vezes pode ser uma única experiência que você vai lá ter. Mas você, de fato, ser recebido por aquela comunidade local. E é um turismo que já vem modificando esse turismo autêntico, né? Esse turismo de verdade, de imersão. Então, você é recebido por quem é daquela comunidade, para quem tem os saberes, que conhece a tradição, que tem a história. Não é aquele turismo fake, criado com personagens para tentar aí trazer alguma história, de fato, quem vive, quem faz aquela história Que é uma local. tendência, né? É uma tendência. A Exatamente. Colômbia tem, você tem na Costa Rica, em vários lugares no mundo, é uma tendência dessa imersão, né, Marina? Exatamente. E o Brasil é um celeiro para isso. A gente tem comunidades em todas as nossas regiões, das mais diversas possíveis. Então, a gente trouxe esse ano essa categoria. A gente tem uma novidade do prêmio também, que é um critério temático, que a partir desse ano a gente passa, a cada ano, escolher um tema para que ele seja uma pontuação extra para as iniciativas que se inscrevem. Esse ano a gente escolheu iniciativas que impactam a região amazônica, muito aí em função da COP30, a gente entendeu que era o momento da gente jogar a luz para a Amazônia, e como eu comentei, os destinos da Amazônia têm aparecido aí como emergente. O ano que vem vamos ver o que a gente precisa jogar a luz, se é carbono, se é os Falando em oceanos. carbono, queria que você falasse um pouquinho sobre a calculadora de carbono que vocês lançaram recentemente. Como funciona? Qualquer empresa, mesmo fora do turismo, pode usar para poder compensar suas emissões de carbono? Pode, é uma calculadora que foi feita pensando em viagem, no viajante. Então, hoje tem muitas soluções para você calcular aí quanto que é o carbono emitido pela sua viagem aérea, para você tentar compensar. Mas quando a gente fala em viagem, a emissão de carbono acontece em todas as atividades de turismo. Óbvio que o transporte aéreo tem um peso maior na emissão de carbono, mas todos os veículos utilizados, então você pegou um avião, foi para um destino, depois você desceu do aeroporto, você pegou um carro para ir até o hotel, você pegou um carro, uma van, teve num ônibus de passeio fazendo uma atividade, uma experiência, está emitindo carbono.
você está dormindo no hotel, está emitindo carbono. Então, a gente pensou numa calculadora que tentasse ter uma visão mais ampla do setor, pensando exatamente na experiência de viagem. Então, a gente lança essa primeira calculadora de carbono para viagens, para turismo, onde E é ela para o contempla para o viajante. viajante, ela Tá. contempla a pegada de carbono, faz o cálculo a partir das informações que ele coloca, são 3 passos simples, que meios de transporte que ele utilizou, e aí ele dá a informação desse meio de transporte, quantas noites ele ficou hospedado no hotel, para a gente entender qual que foi o impacto da hospedagem dele, e se ele quiser compensar para outras pessoas que viajaram com ele, por exemplo, viajei em família, quero compensar para toda a minha família, eu informo quantas pessoas são e a gente traz para ele, num primeiro momento, o cálculo, e aqui o nosso primeiro grande objetivo é trazer conhecimento e conscientização para que as pessoas entendam que o que eu gero numa viagem com carbono, então é trazer um pouco desse conhecimento à tona e envolver o viajante nisso, e ali ele automaticamente já tem a opção de fazer a compensação. A gente já Que leva é ele a compra de crédito, apoiando um apoiando projeto com compra de crédito crédito. de carbono, um projeto certificado, com toda a segurança para fazer essa compra, projetos reconhecidos, ele já compra, os custos são baixíssimos, aí você vai investir ali 10, 12 reais para compensar a viagem, carbono de uma viagem, e ela está aberta para todo mundo, é uma calculadora e uma ferramenta que é pública, então tenham comprado viagens ou não através dos nossos operadores, eles podem fazer o cálculo, podem compensar, e qualquer um pode entrar lá e conhecer sua pegada. Para terminar, eu não poderia deixar de falar de COP, né? Que é uma grande polêmica atualmente. Não tem hospedagem, a hospedagem é muito cara. Como é que está pacote? Tem pacote ainda? E eu vi que no boletim de vocês aparece uma preocupação, quase 42% das operadoras estão preocupadas com se isso não der certo, a imagem ruim que pode ficar, né, para o destino, né? A gente fala, acho que tudo que tem um grande desafio também é uma grande oportunidade. A COP é um grande desafio para o país, mas também oportunidade, que a gente tem tentado muito trazer para a discussão e para conversar. É primeiro que a COP é do Brasil, né? Ela está lá em Belém, ela está jogando luz na região amazônica. A gente tem uma grande oportunidade de fazer com que essa região seja mais conhecida dos viajantes, principalmente dos turistas estrangeiros, mas também é uma grande vitrine para o Brasil como um todo e para o turismo do Brasil. Não vou entrar aqui em méritos, em discussões sobre questões operacionais, sobre custos de hospedagem que a gente sabe que, infelizmente, estão, de fato, um pouco abusivos em alguns pontos, mas é importante também a gente pensar aonde que a gente precisa se preocupar com isso, que é algo muito maior que é uma discussão sobre clima, sobre responsabilidade, sustentabilidade. A gente tem uma grande oportunidade aqui de olhar para essa pauta, de entender isso, de melhorar o nosso planeta, a gente que atua no turismo, a nossa matéria-prima são esses lugares incríveis, é o clima, então a gente precisa olhar para isso. E como que a gente pode aproveitar essa vitrine para o turismo? Existe sim uma preocupação, porque se a gente não fizer ali a lição de casa bem feita, se a gente não entregar algo muito bem feito, isso pode repercutir numa imagem negativa, uma experiência ruim, uma imagem negativa. Por outro lado, se a gente fizer bem feito e mostrar o que a gente tem de incrível, né, região ali do Pará, que tem uma gastronomia maravilhosa, tem turismo de experiência, tem natureza. Se a gente conseguir levar isso para cima, né, colocar isso à frente de todas as discussões, também pode ser uma grande oportunidade. Então, Mas ainda tem pacote para quem quiser ir? Ainda ainda dá para tem, ir? tem ainda hospedagem, a gente tem não só as hospedagens, tem hotéis novos que estão sendo construídos para a COP. Para quem quiser ainda acompanhar a COP ali de perto, ter essa experiência lá no Pará, ainda consegue sim. A gente tem 11 dias de evento, mas a gente tem um futuro todo pela frente pós-COP30 para a gente poder trabalhar bem essa região que é incrível. Obrigada, Marina. Muito Obrigada a você. obrigada pelo teu tempo, tua disponibilidade. E eu convido a vocês a acompanharem a nossa série com a palavra ao mercado.